Cidade pequena, com muita tranquilidade e contato com a natureza. Talvez o lugar ideal para você esteja mais perto da capital do que você imagina. Deve ser bem difícil se estressar em um lugar como este. A calmaria está por todos os lados e a paisagem ao redor da cidade ajuda bastante a relaxar e encontrar a paz que muita gente procura. Bofete possui atualmente pouco mais de 10 mil habitantes. Para ser mais preciso, o IBGE estima que o município tenha hoje cerca de 10.700 moradores. E provavelmente a maioria deles estejam bastante satisfeitos com este lugar, porque aqui existe exatamente aquela atmosfera que muita gente espera encontrar ao se mudar para uma cidade pequena do interior. Seu comércio não é tão grande assim, mas aparenta ser o suficiente para atender o básico de uma cidade deste porte. Para o básico do cotidiano, Bofete parece atender muito bem. E alguns comércios até chegam a surpreender positivamente, considerando o tamanho da cidade. Além disso, o centro comercial aparenta ser bastante simpático e agradável para fazer as suas comprinhas. E pelo que vi, problemas com estacionamento estão fora de questão em Bofete. Vagas não faltam. E seja qual for o seu tipo de veículo, e quer ter uma pequena noção dos preços praticados no comércio local? Pois então, aqui vai uma rápida amostra. Mas claro, se precisar de algum produto ou serviço mais específico, talvez seja melhor dar um pulo em Botucatu. Ela fica a cerca de 45 quilômetros daqui, algo em torno de 40 minutos de carro. Botucatu já possui aproximadamente 150 mil habitantes e conta com uma estrutura muito mais ampla em diversas áreas, inclusive na geração de empregos, já que ela possui um parque industrial bastante forte. Para quem gosta de ter uma noção melhor de localização, Bofete fica a cerca de 110 quilômetros de Sorocaba e aproximadamente 190 da capital paulista. E tudo isso pela bela rodovia Presidente Castelo Branco. Claro, sempre considerando distâncias aproximadas. Na época do Brasil Império, esta localidade servia como parada de descanso para tropeiros e viajantes que atravessavam a região. Por funcionar como ponto de abastecimento e alimentação, o lugar acabou recebendo o apelido de buffet, uma palavra francesa ligada à ideia de refeição e alimentação. E para buffet acabar virando bofete, foi um pulinho. O município possui uma educação muito bem avaliada, com notas acima da média nacional. Durante as gravações, encontrei também escolas aparentemente bem cuidadas. E talvez um dos poucos trânsitos de Bofete seja justamente o de ônibus escolares. E o que, convenhamos, parece ser uma ótima notícia, não é mesmo? Aqui conta com pronto-socorro municipal com atendimento 24 horas. Casos mais graves normalmente são encaminhados para hospitais de referência da região. No geral, a avaliação do sistema de saúde é considerada boa. Mas claro, boa não significa perfeita. Apesar de estar em uma altitude relativamente baixa, Bofete fica na região da Cuesta Paulista, algo que ajuda a deixar o clima mais agradável em comparação com outras áreas do interior de São Paulo. Simplificando bastante, a cuesta funciona como uma espécie de paredão natural, ou escarpa,
E no caso da região de Bofete, esta formação ajuda na circulação de ventos e na sensação de clima mais ameno. E para mostrar melhor esta questão do relevo, vou pedir novamente a ajuda do mapa. Pronto, aqui está Botucatu, localizada em uma das partes mais elevadas da Cuesta Paulista, com cerca de 800 metros de altitude. E veja como a partir deste ponto, o relevo começa a descer gradualmente. Então aqui em cima está Botucatu e lá embaixo está Bofete. Agora vamos pegar esta estrada e começar a descer a serra. E enquanto você vai descendo a serra de Botucatu junto comigo, aproveito para falar um pouco sobre o clima da região. As médias no verão costumam ficar em torno dos 28, 30 graus. Embora, claro, possam ocorrer alguns picos acima dos 35. Eu sei que isso pode parecer quente, mas pode ter certeza que em muitas outras regiões do interior paulista, o calor costuma ser bem mais intenso. E no inverno, o cenário muda bastante. As mínimas normalmente ficam perto dos 10 graus, mas durante ondas de frio mais fortes, não é difícil ver a temperatura despencar para perto dos 4 graus. Bofete se tornou um município de interesse turístico em 2018. A cidade faz parte do Polo Cuesta e vem se destacando principalmente pelo turismo de aventura e ecoturismo. A região também possui formações rochosas bastante interessantes, como as Três Pedras e o Gigante Adormecido, que está aparecendo na tela. Aqui o trânsito, o barulho e o estresse quase nem existem. Em compensação, a natureza parece começar no portão da sua casa. E se você ficou interessado em morar em um lugar como este, vamos dar uma olhadinha no preço dos imóveis. Uma casa simples de 2 quartos pode aparecer na faixa dos R$220 mil. Aparecem opções mais baratas, mas muitas vezes são construções mais antigas. Agora, para casas em um padrão um pouco melhor, costumam passar dos R$300 mil. No aluguel, um imóvel simples de 2 quartos costuma ficar na faixa dos R$1.200 por mês. E novamente acontece a mesma situação. Valores abaixo dos R$1.000 normalmente estão ligados a imóveis menores e mais simples. Só que existe um detalhe importante. Como Bofete é uma cidade pequena, a oferta de imóveis para locação costuma ser bastante limitada. E quando aparece uma boa oportunidade, ela geralmente é negociada muito rápido. Pode passear tranquilo por aqui. A segurança da cidade aparenta ser um dos pontos fortes de Bofete. Ocorrências mais graves são relativamente raras neste lugar. Agora, se eu tivesse que apontar um ponto de atenção, provavelmente seria a ligação rodoviária da cidade com outros municípios. Realmente não existem tantos horários de ônibus disponíveis ao longo do dia. Então, se você pensa em morar por aqui, vale a pena conferir com atenção as saídas diárias de ônibus, ou até considerar ter um veículo próprio. Para prosear com os moradores, o endereço certo parece ser a Praça da Matriz. Passando por aqui, a gente sente como é tão gostoso viver no sossego do interior. Depois de algum tempo em um lugar assim, fica até difícil lembrar da correria das grandes cidades. Em um espaço tão bem cuidado quanto este, eu acho que não preciso falar muita coisa, não é mesmo? Ah, mas preciso sim. Sentado na praça está a estátua de Carreirinho, compositor e violeiro filho da cidade. Segundo a placa junto ao monumento,
ele teria gravado mais de 1.600 músicas. É muita música, hein? E mais adiante, encontramos outro símbolo importantíssimo de Bofete: a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Construída ainda no século XIX, a igreja possui um interior relativamente simples, mas sem dúvida merece ser apreciada, principalmente quando começamos a notar os detalhes presentes nas paredes e também no teto. Espera aí que ainda tem mais. Curiosamente, foi justamente nesta região que aconteceram algumas das primeiras perfurações e indícios de petróleo no Brasil. Tudo isso muito antes da criação da Petrobras. Olha só quantos motivos eu já te dei para pelo menos fazer uma visitinha em Bofete, né? Quer conhecer mais cidades pequenas igual a esta? Nós temos várias. Dá só uma olhadinha no vídeo aqui do lado. Obrigado, até a próxima!